O Jornal do Meio-Dia dá sequência agora à primeira rodada de entrevistas com os candidatos ao governo do estado. Esperamos com isso ajudar você, eleitor, a conhecer os projetos e planos de governo de cada candidato. A ordem de participação dos candidatos foi definida em sorteio realizado com representantes oficiais de todos os partidos. O nosso convidado hoje é o deputado estadual José Riva, candidato ao governo pelo PSD. Ele conversou com o jornalista Antônio Carlos Silva. Boa tarde, Lúcio. Boa tarde, Evânia. Boa tarde a você que acompanha o Jornal do Meio-Dia. Boa tarde, candidato. Boa tarde, Antônio. Boa tarde a todos os telespectadores. Por que desistir de uma reeleição garantida de deputado estadual, com possibilidade de eleger uma grande bancada do seu partido, PSD, voltar a dirigir a Assembleia Legislativa e optar por uma eleição ao governo do estado? Bom, antes de mais nada, eu não tenho mais desafio na Assembleia. Acho que essa questão de influência, ela se confunde com trabalho. Eu acho que eu trabalhei muito, eu me dediquei pelo meu estado, tentei ser útil para o meu estado. Agora, você não tem a caneta, às vezes você tem a pecha, esse é o governador, mas o governador sem caneta. Quer dizer, o desafio estimula o homem. Eu acho que esse desafio de governar Mato Grosso, para quem conhece tanto a realidade de Mato Grosso, quem estudou as suas desigualdades, as suas peculiaridades, a sua característica econômica de cada região, imenso desafio a gente governar esse estado e poder fazer um grande governo, fazer com que o governo se aproxime do cidadão. Então isso me estimula muito. Então é exatamente em função disso, desse desafio, que eu me prontifiquei a ser candidato a governador. No seu plano de governo registrado na Justiça Eleitoral, o senhor elenca como principal problema de Mato Grosso a saúde pública. E aí o senhor tem uma visão sistêmica. O senhor aponta aí 4 motivos que agravam a situação da saúde pública em Mato Grosso. Problemas como acidentes de trânsito com vítimas, pessoas esfaqueadas e baleadas, violência, pessoas que sofreram alguma doença como infarto, acidente vascular e pacientes também de epidemias, endemias como a dengue. Basta então só prevenir essas doenças, essas situações de agravo, que melhora a saúde pública de Mato Grosso, ou tem que fazer algo mais? Tem que fazer algo mais. Nenhuma prevenção vai ser tão eficiente a ponto da gente eliminar os problemas. Nós precisamos investir na rede hospitalar, nós precisamos fortalecer os hospitais regionais nas regiões, inclusive com unidades de UTI. Mato Grosso tem muito pouco leito de UTI. Nós vamos aqui em Cuiabá construir um grande hospital estadual com ala infantil, UTI pediátrica, plantão odontológico, pelo menos 300 leitos. Contratar profissionais através de concurso público, médico e os demais profissionais de saúde, e eu tenho certeza que isso pode ajudar. Agora, logicamente que esse trabalho preventivo ele pode reduzir a demanda na rede hospitalar, mas ele por si só não será suficiente para resolver a questão da saúde. Os políticos de Mato Grosso sempre foram bastante criticados por manter casas de apoio para pacientes em Cuiabá. Se o senhor for eleito governador de Mato Grosso, qual tratamento o senhor dará a isso? Vai acabar com essas casas de apoio e criar uma política pública do Poder Executivo Estadual para atender esses pacientes familiares? Ou essas casas de apoio são necessárias a serem mantidas pelos políticos? Infelizmente, essas casas de apoio só são necessárias em função da ausência do governo em políticas públicas na área de saúde. Por exemplo, o cidadão que sai lá de Colniza para ter acesso à saúde pública, ele tem muita dificuldade. Essas casas de apoio acabam sendo uma forma dele facilitar a vida dele aqui. Agora é lógico que nós gostaríamos de eliminar isso, assim como eu gostaria de eliminar as ambulâncias. Mas nós só vamos conseguir reduzir isso, tanto a casa de apoio como a ambulância, com investimento forte na saúde, nos hospitais regionais, para atender média e alta complexidade, ter uma atenção básica eficiente nos municípios, isso depende inclusive do estado, porque muitas vezes o recurso não chega no município, o município tem dificuldade de desenvolver política pública de saúde e, como eu disse aqui, a gente ter uma rede hospitalar eficiente, que possa atender a demanda. Eu vejo lá, por exemplo, o Hospital Metropolitano em Várzea Grande, fechado, aquilo entristece a gente saber que um hospital com qualidade, que poderia atender muito mais, ele trabalha praticamente em regime fechado. O senhor é autor da lei estadual que
propõe aí, agora determina, uma nova partilha do dinheiro arrecadado pelo FETAB, que é o Fundo Estadual de Transporte e Habitação. Hoje a arrecadação é em torno de 800 milhões de reais por ano, metade desse dinheiro vai ser dividida entre os 141 municípios mato-grossenses e a outra metade vai ficar com o Estado. Como que será essa partilha entre as prefeituras? Quais são os critérios, candidato? Primeiro, os critérios estabelecidos, nós procuramos estabelecer um equilíbrio entre o econômico e o social. E, para isso, a gente precisou ter, no mínimo, 5 critérios distintos. Primeiro, rodovias estaduais. Na proporção das rodovias estaduais, 30%. Nas vicinais, mais 30%. 30% no IDH invertido, que é o FETAB social. O município, quanto mais pobre, ele vai ter um plus a mais. 5% com base na população e 5% com base na receita efetivamente realizada no município do FETAB. Por exemplo, o município arrecadou 100 mil de FETAB, 5 mil já é dele, separa. Esses critérios todos, você junta tudo e estabelece um índice. E todo mês, logicamente, baseado nesse índice, o Estado libera os recursos para o município. Isso está motivando as câmaras de vereadores a mudarem, quer dizer, criarem leis municipais para que cada cidade receba esse dinheiro do FETAB. Cuiabá já fez isso, quando da votação o presidente da casa, Júlio Pinheiro, disse o seguinte: Cuiabá deve receber em 2015 em torno de 7 milhões de reais. E aí outros vereadores, como Dilemar Alencar, que apoia uma candidatura concorrente à sua, fez o seguinte, olha, diz o seguinte: isso vai demorar décadas para Cuiabá só asfaltar suas estradas vicinais. O senhor vê dessa forma ou vê de forma diferente, sobre essa questão do dinheiro repassado para municípios como Cuiabá? O que é melhor, demorar uma década ou não acontecer nunca? Quer dizer, hoje o município não tem nenhuma expectativa. E esse recurso também, a finalidade dele não é asfaltar, a finalidade dele é resolver o problema das estradas. Se o senhor for eleito governador de Mato Grosso, qual tratamento o senhor dará às obras inacabadas? Primeiro, eu acho que não só em relação às obras do Copa Mundo. Como governador, nós vamos priorizar as obras inacabadas. Eu vejo a situação do Hospital Central. Tem que dar uma destinação para esse Hospital Central. Não tem sentido isso ficar abandonado, deteriorando. É dinheiro que foi investido ali. Em relação ao VLT, por exemplo, nós vamos fazer um esforço concentrado. Eu vou jogar toda a força do governo para concluir essa obra, até que eu pretendo estender o VLT. Nós vamos concluir essa e já pensar num projeto de expansão dele. E em relação às obras de mobilidade, nem se fala, concluir essas obras de mobilidade e repensar, inclusive, a mobilidade urbana de Cuiabá e Várzea Grande. Porque quando muitos pensam que essas obras são para Cuiabá, são para Várzea Grande, e eu ouvi muita crítica disso, essas obras são para o Estado. O povo mato-grossense se utilizam delas e, aliás, o povo que vem do interior sofre tanto quanto os cuiabanos. No caso do VLT, foi um erro trocar o BRT pelo VLT? E a questão, o dinheiro acabou ou não acabou? Fala-se inclusive em aditivos, dobrando o valor da obra, candidato. Olha, foi um grande acerto. Se fosse o BRT, você pode ter certeza que talvez essa obra não tivesse começado. Porque o BRT precisaria, no mínimo, 1.250 intervenções. Intervenções são desapropriações. E tem alguns que tentam distorcer, não falam sobre isso. O VLT, que depende de muito menos de intervenção, algo em torno de 15% disso, já tem dificuldade. Até hoje tem local que não conseguiu ainda o Estado resolver. Agora imagina se fosse o BRT. E além do que, quem não conhece o BRT, vai em São Paulo, vai em Curitiba e passe a observar o local onde passa o BRT, como fica. Fecha um bar, fecha um lanchonete, fecha um comércio. Ninguém suporta esse barulho, a insegurança, o custo é superior que o VLT, porque a gente fala em custo, é a mesma coisa de dizer que, de repente, um sapato de couro é muito caro e o sapato melhor é de pano. Só que o sapato de couro tem uma vida muito mais longa, então o VLT, os carros têm 25 anos de durabilidade, no mínimo. O BRT, 7, 8 anos. E o Estado tem que ser responsável pela manutenção da via onde passa o BRT. Quer dizer, quem defendia o BRT é porque fazia lobby para autopeça, para rede de combustível. Logicamente que não. O VLT tem muitas capitais com inveja de Mato Grosso. Mato Grosso vai ter um dos modais de transporte mais seguro, de preço acessível, e tem mais uma. Eu ouvi e vou atrás desses empresários. Quando o empresário se dirigiu ao governador Silval e disse: nós fazemos o VLT, nos dê a concessão, o Estado não investe nem um centavo. O outro disse: construa o VLT e nos repasse que nós pagamos a obra.
Quer dizer, o Estado, se ele soubesse aproveitar, e eu vou trabalhar muito com parceria público-privada, se fosse eu, não gastaria um centavo no VLT, ia fazer o VLT do mesmo jeito. Como vamos fazer a Ferrovia Mato Grosso Pará sem gastar um centavo. O senhor é eleito governador de Mato Grosso, mas perde o recurso no STJ. Como que fica a situação? Antes de mais nada, eu preciso dizer que para mim ser candidato a governador, eu fui consultar os maiores juristas dessa área. Eu não iria brincar com o povo de Mato Grosso, não iria brincar de fazer política, até porque é um processo extremamente desgastante do ponto de vista físico, mental, intelectual, pessoal, financeiro, em todos os aspectos. Eu só saí candidato porque eu tenho convicção. Eu vou ganhar essa eleição, vou assumir o governo e vou governar esse estado por 4 anos. Não mais do que 4 anos, que eu não quero reeleição. Não é conversa de política. Eu só adiei o fim da minha vida pública. Ao invés de terminar dia 31 de janeiro de 2015, vai terminar dia 1º de janeiro de 2019. O povo que me conhece sabe da minha determinação, sabe da minha capacidade em poder transformar esse estado. Juridicamente, eu tenho a leitura de que em nenhum momento eu tenho possibilidade de me tornar inelegível se não estão presentes os 3 requisitos de inegibilidade, que é dolo, enriquecimento ilícito e prejuízo ao erário. E eu vou provar isso. O meu processo está em grau de recurso no STJ e com certeza nós vamos vencer essa batalha, porque há um entendimento nesse sentido, há julgados nesse sentido. Obrigado, candidato. Eu que agradeço. Assim como o José Riva, o candidato José Marcondes Muvuca também já concedeu entrevista e ainda serão entrevistados os candidatos Pedro Tax, Lúdio Cabral e José Roberto. Lúcio e Evânia, é com vocês.